para a celebração da comunhão da ceia do Senhor, que são os encontros com Jesus. Mas hoje é um encontro muito especial. E eu quero chamar a sua atenção para o texto que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo o relato de João, capítulo de número 8, versos de 1 a 11. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus e vamos lê-lo com atenção, identificando o que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Evangelho de Cristo, segundo o relato de João, capítulo de número 8, os versos de 1 até o verso de número 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo e eterno Deus, é da tua palavra que nos alimentamos, é da tua palavra que colhemos instrução certa para a nossa vida. E é na tua palavra que temos a bússola, a direção, para crescermos na direção do Senhor, naquilo que tu queres para nós. Nessa noite, nós te rogamos que nada e absolutamente nada tire a nossa concentração deste momento, pois nós cremos que és tu que falarás aos nossos corações e não eu. Por isso, eu te peço perdão pelas minhas limitações e te rogo, Senhor, que tu possas nos usar para falar ao teu povo a tua mensagem. Nosso pedido é esse em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho dos Sinais. É certamente um dos evangelhos mais fascinantes dentro deste grupo de livros neotestamentários, sobretudo porque foi escrito tempos depois dos 3 primeiros evangelhos, chamados sinóticos, ou sobre a mesma ótica. E João traz uma estrutura narrativa muito peculiar para o seu evangelho, sobretudo com o máximo interesse de demonstrar aos seus leitores, como também a nós, que Jesus ele não era um bom homem que passou pela terra, que Jesus ele não era um grande profeta, um homem de notável sabedoria. João escreve esse evangelho chamando a atenção para a divindade de Jesus, mostrando desde o seu primeiro capítulo a sua intenção ao registrar esta porção maravilhosa chamada Evangelho de João, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Jesus
que é apresentado por João através dos sinais. É o Evangelho dos Sinais. E João registra diversos encontros marcantes na carreira e no ministério terreno de Jesus. E ficava refletindo e meditando alguns meses atrás, ao pensar nessa programação da reforma, que texto, que encontro de Jesus nos destacaria com maior profundidade estes dois primeiros somentes ou solas da reforma protestante, a saber, somente as Escrituras, sola Scriptura e somente Cristo, solos Christus. E o primeiro texto que me veio à atenção para meditar e nele perscrutar os seus detalhes, investigá-lo, para trazer essa mensagem à igreja foi este encontro, um encontro com a misericórdia. Você que tem acompanhado conosco essa sequência em 2024 aqui na IPA, tem visto diversos encontros, todos eles com lições valiosas para as nossas vidas. E este não seria diferente. Esse encontro marcante entre Jesus, o puro e santo Filho de Deus, com uma mulher adúltera, flagrada pelos seus compatriotas e levada para julgamento. Essa narrativa não revela apenas um ato de graça de Cristo, como somos tendentes a observar ao analisá-lo. Como Jesus é misericordioso, como Jesus é benevolente. E isto não é mentira, é verdade, mas esse texto tem muito mais a nos falar sobre aspectos relacionados à revelação, que são as Escrituras, e aspectos relacionados à exclusividade de Cristo na obra da redenção. Essa colocação de João aqui, revelando-nos esse encontro marcante de Jesus com aquela mulher, ela nos traz a mensagem de dois grandes pilares da fé reformada: somente as Escrituras, somente Cristo. Quando olhamos para esse texto, nesses 11 versículos, nós temos um contato direto com a demonstração de que somente em Cristo é possível encontrar perdão. Nós temos nesse texto também a demonstração de que somente na palavra de Deus e no seu correto entendimento é possível compreender o que a lei de Deus quer dizer aos nossos corações. Talvez no tempo do século XVI, quando homens antes já haviam sido jogados às fogueiras pela Santa Inquisição, que de santa não teve nada, ou homens que perderam sua nacionalidade, foram exilados por defenderem a Bíblia. Poderíamos ser hoje nós chamados de bibliocêntricos ou de idólatras da Bíblia, quando na realidade o caminho da igreja reformada era enfatizar a simplicidade. O movimento da reforma, diferente do que pode te fazer alguém pensar por aí afora, não foi uma revolução pela busca do poder, mas foi um movimento de retorno às Sagradas Escrituras. Olhava-se para os templos suntuosos, bonitos, banhados a ouro, com pinturas monumentais, e nada se via de preocupação com a verdadeira instrução que salva, que procede da Bíblia. Santos, imagens, demonstrações de divindades de todas as sortes que mais pareciam templos pagãos do que templos cristãos, e pouco se via de Cristo ao se falar da fé, ao se evocar a pregação nas missas, nas reuniões da igreja de então. Mas chega um momento, o tempo de Deus aconteceu na história para que nas conjunturas políticas, econômicas, culturais, sociais, o homem recebesse a instrução do alto para olhar não para a filosofia humana, não para os estudos e as suas próprias compreensões, mas para a palavra
onde diz: o justo viverá pela fé. E tudo que ele via na igreja era um compromisso com a venda da salvação. Era um compromisso com a venda da fé e com o materialismo. Esse texto, meus irmãos, nos ensina sobre esses dois primeiros solas. Eu queria refletir com você nessa noite. O primeiro é o sola escritura. A palavra como única fonte de verdade e de justiça. Leia comigo os versos de 5 até o verso de número 7. Em alta e boa voz. Vamos lá? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher a Jesus, citando a lei, citando a palavra para Jesus, como tentando pegá-lo numa cilada, a fim de descredibilizar o já famoso Jesus de Nazaré, pelos seus movimentos de curas, de milagres, cumprindo os sinais que o Senhor já havia anunciado pelos profetas de que ele havia de cumprir, a fim de que fosse preparado o terreno para a obra da redenção. Mas os fariseus manipularam a Escritura com motivações erradas. Você olha para a igreja do século 17, no contexto da reforma, e não muito diferente disso comportavam-se, e até mesmo muito pior, os líderes da igreja de então, buscando servirem-se da igreja e não servirem ao reino de Deus, buscando espremer toda possibilidade de angariarem recursos de gente humilde, de gente necessitada. Entretanto, é preciso que se diga que essa não é uma particularidade daquela igreja, pois hoje muitos templos que se dizem evangélicos caminham pela mesma estratégia nefasta e perversa. Quando Jesus disse: aquele que dentre vós sem pecado estiver, seja o primeiro que lhe atire a pedra, no verso 7, ele aplica a verdade da palavra de Deus de uma maneira profunda, não para manipular os seus ouvintes e sair daquela cilada com uma boa sacada de mestre, de rabi. Jesus ali quer revelar para os corações daqueles inquisidores da mulher adúltera a verdade sobre os seus próprios corações, trazendo luz à verdade sobre o pecado de todos que ali estavam presentes. A lei de Moisés, ela serviu ao seu propósito e continuava servindo no tempo de Jesus. Entretanto, requeria que mãos limpas aplicassem o juízo para o qual o Senhor delimitou penas para determinados tipos de pecado, como era o caso aqui do adultério. Quando olhamos para o princípio, sola a Escritura, somente a palavra, somente as Escrituras, nós defendemos, meus irmãos, não que adoramos a Bíblia, nós defendemos que a Escritura é suficiente para guiar-nos, para dirigir as nossas vidas e para nos revelar a total vontade de Deus. Ao dizermos sola a Escritura, como reformados, nós não estamos a dizer que adoramos a Bíblia, estamos a dizer que adoramos o Deus da Bíblia e que cremos na sua inerrância, cremos na sua autoridade, cremos na sua suficiência, cremos na sua inspiração, pois é palavra de Deus. E Deus não permitiu que homens da sua própria elucubração humana produzissem o que nós conhecemos hoje pelas Escrituras Sagradas. Mas homens santos, levantados por Deus, foram levantados na história para registrar a Bíblia, para registrarem as Escrituras. Esse princípio, ele nos é apresentado aqui à medida em que Cristo, ele lê a lei
com a autoridade de criador e legislador que ele era, o santo e justo juiz, lendo-a conforme o seu propósito e não manipulando-a para atender a conveniências e interesses como estavam querendo os fariseus. Jesus mostrou que a palavra de Deus ela é completada não apenas na forma, mas também na justiça. O resultado da aplicação da pena era justificar, era trazer uma reprimenda ao pecado e apresentar para o povo de que ele não convive com trevas, não convive com a iniquidade, mas limpa o seu povo através da punição dos pecados. E fez isso de maneira última e definitiva na pessoa do Filho. E quem nos aponta isso? As Escrituras. Somente as Escrituras. No verso 7, essa palavra, aquele que não tiver pecado, atire. Esse verbo no grego significa uma conexão direta com a justiça. É a execução de uma sentença. Jesus está dizendo para aqueles inquisidores, o que não tiver pecado e estiver habilitado para aplicar essa sentença, aplique-a, execute a sentença, porque é a lei de Deus. Agora, se não tiver habilitado, se não tiver apto, ele já sabia que somente ele estava. Então, a própria consciência deles os acusou, como diz o texto. Jesus mostra que a aplicação da lei de Moisés, ela estava muito acima da tradição dos judeus. Ela diz respeito à essência do caráter de quem Deus é. Deus, na pessoa de Cristo, que era totalmente homem, totalmente Deus, usa a Escritura, não como uma ferramenta de condenação injusta, mas para expor a verdadeira condição humana. No Salmo 119, verso 105, o salmista nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra, as Escrituras são condução, esclarecimento da lâmpada para os pés, para que não tropecemos na caminhada, luz para o caminho, direção, é apontamento. Em Isaías 40, verso de número 8, o profeta registra a palavra de Deus dizendo, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a sua palavra, você não está tratando de um livro qualquer. Você está tratando da vontade revelada de Deus de maneira especial para o seu povo, na língua humana, para que dela pudéssemos compreender, entendendo que ela procede do próprio Deus, que antes de tudo vir à existência, ele já existia. Ninguém o criou e nunca ele virá a ter fim, pois ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. No Salmo 19, verso de número 7, Davi nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em Hebreus 4, verso 12, o escritor aos Hebreus diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Em Provérbios 30, verso 5, Salomão registra, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que confiam nele. Em Mateus 24, 35, Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em João 17, versos 17, na oração sacerdotal, Jesus diz, santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. No Salmo 119, verso 160, ele continua falando sobre a beleza das Escrituras, dizendo, a soma da tua palavra é a verdade, cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. E finalmente em Tiago 1, verso 22, o escritor da carta nos ensina, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Poderíamos ficar uma noite toda aqui, citando textos que convalidam a autoridade deste livro, que é a fonte do conhecimento da vida eterna. Ela diz quem Deus é. Ela diz quem você é. Ela mostra em que você deve crer. E ela também aponta para onde nós iremos. Tudo o que nós precisamos saber para as nossas vidas. Para viver uma vida saudável, leve, tranquila, com o Senhor, não consigo próprio. Com o Senhor. É a paz que interessa. Está aqui nas Escrituras. Houve um tempo em que tudo era fonte para
a prática da igreja, do seu culto, até a sua vida social. A autoridade de um suposto ser inerrante, sentado na cadeira de Pedro, segundo tradições incomprováveis, era fonte de ensinamento da igreja. O magistério da Santa Sé era autoridade de ensinamento e instrução da igreja. A tradição e tantas outras circunstâncias e hipóteses que renegavam a Bíblia a um terceiro, quarto ou quinto plano de importância. Os reformadores olham para a condução de vida das pessoas que se diziam cristãs. Os reformadores olham para a forma de cultuar a Deus. Os reformadores olham para as interpretações espúrias de doutrinas. Eles falam: basta. Chega de tradição. Chega de dogma. Chega de autoridade de homens. Chega de corrupção das doutrinas da igreja. Chega de exploração dos mais ignorantes. Chega de idolatria. Chega de descompromisso com a verdade da palavra. Sola Escritura. Somente a palavra. Porque não importa, meu irmão e minha irmã, o que você pensa a respeito da igreja. O que importa é o que ela nos ensina. Porque é palavra de Deus. E deve ter a autoridade de tal. Não apenas para a liturgia da igreja, para a vivência da igreja, mas para a nossa vida com Deus de maneira pessoal. A frase que nós separamos aqui de John MacArthur Jr. nos enfatiza essa verdade. A Escritura é muito superior e tem infinitamente mais autoridade que os sonhos e visões de carismáticos contemporâneos. Está praticamente garantido que você será rotulado de bibliólatra, como eu falei inicialmente. Tal acusação desconhece absolutamente o que significa honrar a palavra de Deus. Não é o livro físico que veneramos, mas a Deus que se revelou infalivelmente nele. Quando os fariseus chegam e dizem: está aqui uma mulher idólatra, uma mulher adúltera, para ser apedrejada. E tu, o que dizes? E eu pergunto a você: onde estava o homem? Será que aquela mulher adulterou sozinha? Com a força do pensamento? Onde estava o homem? Jesus ali com a palavra, sendo ele conhecedor profundo da sua própria revelação, ele mostra o tamanho da hipocrisia daqueles acusadores diante daquela mulher. Somente a palavra, interpretada como deve ser, é que pode nos conduzir para o entendimento de encontrarmos a misericórdia do Senhor, como essa mulher encontrou, graças à intervenção de Jesus. Sola Escritura. Mas também queremos falar aqui nessa noite sobre um segundo sola. Somente Cristo, solos Cristos. Somente Cristo oferece perdão e redenção. Lê comigo o verso 10 e o verso 11 em alta e boa voz. Diz assim o texto. Vamos lá? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quando os acusadores se retiraram, a mulher ainda não estava com seu coração tranquilo, muito menos descansada de que havia escapado daquela sentença, que de repente ela mesma pensasse ser justa, tendo em vista que ao imputar-lhe esse pecado ela não nega. Veja que o texto não fala que é uma mulher supostamente adúltera. É uma mulher adúltera. Está ali para ser julgada pelo seu pecado. Ainda um sobrou. Depois que os acusadores, deixando as pedras das mãos, saem, e ela pensa: bom, quase deu certo, pois ainda tem um aqui
que pode me julgar. Os acusadores se retiram com o pesar da consciência de quem sabe que não tinha condições nenhuma de aplicar sentenças, sendo eles próprios também dignos de condenação. Um dos grandes problemas da vivência da igreja, da vivência da humanidade, passa pelo fato de, em algum momento da nossa trajetória, pensarmos estarmos numa condição superior aos demais. Porque eu já estou há muito tempo na igreja. Porque eu já tenho uma experiência eclesiástica. Porque eu já li muitos livros. Porque eu tenho uma compreensão muito profunda. Porque eu tenho um bom relacionamento. Tudo isso são características que definem a tua personalidade, não a tua santidade. A nossa santidade é medida na pauta moral de Cristo. E quando você olha para ela, você vai tendentemente, continuamente, enxergar sua miséria. Não tem jeito. Eles largam as pedras, mas o único que poderia condenar a mulher com justiça, sem pecado, escolheu oferecer-lhe graça e perdão. Ele disse: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Nós vemos aqui claramente, meus irmãos, o princípio deste segundo sola, solus Christus. Os homens não podem nos conceder o perdão e a redenção que precisamos. A igreja, enquanto instituição, não pode nos oferecer o perdão e a redenção de que necessitamos. Pastores, por mais tementes a Deus que sejam, não podem oferecer a você o perdão e a redenção de que você precisa e carece. A mulher estava condenada perante a lei. Nós também. A mulher se viu diante de um cenário sem fuga, sem escapatória. Nós também. Aquela mulher se viu diante de juízos hipócritas, o que não a tornava menos condenável. Apenas Jesus corrige o curso daquele julgamento. Nós também, muitas vezes, somos acusados injustamente, o que não significa que nós também não mereçamos a ira de Deus, a santa ira de Deus. Somente Cristo, o Filho de Deus, tem o poder de perdoar pecados. Ele diz isso para aquele jovem que é descido, paralítico que era, pelos seus amigos, do telhado de uma casa. E faz tudo na sequência certa, para que ficasse claro aos curiosos que nas janelas observavam os acontecimentos, de que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias de Israel. Quando ele diz: perdoados estão os teus pecados. Mas como? Como assim, Jesus? Só Deus pode perdoar pecados. Pois então o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer: levanta e anda? Ele pega a cama dele e sai. Tudo na sequência certa. Se ele curasse primeiro, eles iam dizer: falou isso aí só para complementar, não vale de nada. Pois ele primeiro perdoa, depois ele salva aquele homem da sua mazela, da sua indignidade social, física. Só ele pode fazer isso. As multidões que acompanhavam a Jesus se maravilhavam da sua doutrina, como nós enxergamos no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus. Estavam maravilhados porque ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas com a autoridade que vinha dele. Não tem santo que vá te evitar o juízo eterno sem a graça de Cristo. Não tem denominação, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem intercessão, não tem novena, não tem reza, não tem feitiçarias. Nada nesse mundo vai evitar a condenação que é certa para ti e para mim, se não for Cristo nos estender a sua mão, nos resgatar da lama do pecado e nos dizer: você é meu, você me pertence, eu te comprei no Calvário. Se ele não disser isso, nada vai te tirar essa condenação, nada vai te afastar desse caminho. Mas houve um tempo em que a igreja ensinou
insistiu no fato de que nós poderíamos conquistar essa salvação. Ou melhor, insistiu no fato de acrescentar outros mediadores à obra que é exclusivamente de Cristo. Os reformadores olham para trás e veem o tamanho do descaminho que a igreja de então estava experimentando e diz: não, chega, somente Cristo. A salvação só é possível mediante a obra de Cristo. Nenhum daqueles homens, nem o sumo sacerdote de Israel podia dizer para aquela mulher: vai, eu não te condeno, não peques mais. Nenhum deles teria essa autoridade. Nem Herodes, nem César, nem os imperadores, ninguém. Mas o Filho do Deus vivo estava ali caminhando na terra e disse para aquela mulher: eu te perdoo. Como um dia disse para mim, como um dia disse para você. A mulher estava condenada perante a lei. Era certa a sua condenação, não esqueça disso. A gente vai para o lado de olhar a hipocrisia dos seus acusadores e pensa: coitadinha, a mulher foi lá, ela cometeu um pecado, era justa a sua condenação. E Jesus quer aqui nos ensinar que, independentemente da gravidade do seu pecado, Ele tem salvação para todo aquele que crê. Porque todas as ovelhas que foram confiadas ao seu aprisco, nenhuma delas será arrebatada da sua mão. Porque a salvação é só por Cristo. Somente Cristo. Não tem intervenção humana. Não tem mérito pessoal. Não tem conquista, meritocracia, não tem nada disso. Ele nos dá a fé pela sua graça para que creiamos, e Ele nos muda, nos faz morrer para a nossa velha condição, para que vivamos uma vida em abundância perante a sua presença, não mais para dar ocasião ao pecado, mas para viver para o Espírito Santo de Deus. No versículo 11, esse verbo, nem eu te condeno, no grego reflete uma sentença final, definitiva, irrecorrível. Quando não a condena, Jesus concede àquela mulher uma nova oportunidade de vida. Ele mostra com isso a sua obra redentora, que seria completada algum tempo mais tarde na cruz, no madeiro. E a redenção em Cristo é oferecida aos eleitos de Deus, que desde antes da fundação do mundo foram selados com a marca de um escolhido, um predestinado de Deus. Mas pastor, como posso eu crer que aquele cidadão no leito de um hospital viveu uma vida para a criminalidade, para dar ocasião aos seus desejos da carne? Como posso eu confiar que esse homem que não deu um único fruto de justiça, que foi ele salvo? Porque não é pelas obras, é pela graça. Um ladrão indigno que sendo crucificado ao lado de Jesus recebe a aliança e a palavra de promessa dele ao dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é o que você faz, é o que ele fez. Não é o que você deixa de fazer, é o que ele conquistou para mim e para você na sua obra exclusivamente sua. Não tem Maria na jogada, não tem a família de Jesus, não tem a igreja, não tem mais nada que possa somar, tirar nem botar dessa obra perfeita chamada redenção e que foi produzida somente por Jesus Cristo. Em João 14,6 ele deixa-nos claro isso, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos 4,12, movidos pelo transbordamento do Espírito Santo, os primeiros discípulos ali pregando para as pessoas em Jerusalém, para povos que estavam ali reunidos para celebrar a festa de Pentecostes, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em Romanos 8,1, o apóstolo Paulo nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo não tem nada mais o que temer. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo fala a Timóteo: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus homem. Colossenses 1:13 e 14, Paulo escreve a Colossos dizendo: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, em quem
temos a redenção, o perdão dos pecados, não em mais ninguém, somente nele temos a redenção. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, ele é a propiciação dos nossos pecados. Em Hebreus 7:25, o autor diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não há mais ninguém que vá completar a sua obra ou fazer aquilo que só ele pode fazer, que é interceder por nós, inclusive perante o trono do Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não deu Maria, não deu as relíquias da igreja, não deu as indulgências, não deu o magistério do Papa, de mais ninguém, somente Cristo. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça. E finalmente Hebreus 9,12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Somente Cristo. Nem mesmo os rudimentos dos antigos ritos cerimoniais deviam ser levados em consideração a esse tocante, porque tudo dizia respeito a Jesus, sempre desde o princípio. Ninguém foi salvo através das obras da lei, todos foram salvos por crerem em Cristo. Os do passado pelo Cristo que viria, e nós hoje somos salvos por crermos no Cristo que já veio e voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja eleita. Uma frase importante que nos ensina sobre essa realidade é esta de Tim Keller, quando diz que o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. Porque é o que importa, solos Cristos. Nós não temos do que nos orgulhar, muito pelo contrário, só podemos dar glória ao nome dele. Somente Cristo. Só ele nos salva. Esse encontro de Jesus com a mulher adúltera é uma poderosa demonstração, meus irmãos, de que a verdade revelada nas Escrituras e da graça só pode ser ofertada pela lente de Cristo. É ele que é o verdadeiro intérprete da lei. Somente a palavra que procede dele, que está de Gênesis a Apocalipse, é que nos fala com toda certeza a respeito do que nós precisamos saber para avançar na fé. Não deixe-se iludir e se guiar por qualquer outra ferramenta de aprendizado que não seja a Bíblia. Leia a teologia, mas leia a Bíblia. Aconselhe-se com gente experiente na fé, mas leia a sua Bíblia. Assista pregações, mas leia a sua Bíblia. Como eu costumo dizer nessa igreja, pode parecer para quem nos visita muito estranho, mas eu, quando ministro um estudo ou trago a exposição das Escrituras aqui, costumo dizer: não confie em mim, confira na palavra, porque eu não venho pregar a mim mesmo, mas ao Senhor que me chamou. Nós não podemos basear a nossa fé em nada mais que não no Cristo e o Cristo da palavra. O Cristo das Escrituras. A palavra de Deus, ela é a fonte de toda a verdade, de toda a justiça. E nós aprendemos aqui também que só Cristo nos concede o verdadeiro perdão e a redenção. Só Ele, podendo nos julgar, diz: você está perdoado. Pode ir. Que possamos, meus irmãos, nos comprometer e nos submeter à autoridade das Sagradas Escrituras, valorizando o legado de homens do passado, mulheres do passado, gente crente, simples, mas que adorando ao Senhor, entregou a sua vida em benefício do avanço da obra do Evangelho. Permita que a palavra fale ao seu coração e conduza todas as suas ações com integridade. Confie em todos os momentos que só Cristo, só Ele
pode perdoar os seus pecados e oferecer a você uma nova vida, regenerada, transformada para a honra e glória do seu nome. E assim como Jesus ofereceu graça àquela mulher, naquele dia, após escrever na areia, algo que desperta-nos a curiosidade para saber o que será que Jesus estava escrevendo na areia. Lembre-se de que ele continua oferecendo também, mais do que pistas, também perdão e restauração verdadeiros àqueles que se aproximam dele em arrependimento. Imagine-se numa situação em que todos à sua volta apontam o dedo para você. Eu queria que você mentalizasse essa cena. Gente apontando o dedo para você, dizendo que você merece morrer, dizendo que você merece condenação em face do seu pecado. E de repente Jesus se aproxima de você, olha nos seus olhos e diz: nem eu te condeno. Algum dia, talvez não nessas circunstâncias, eu e você já nos encontramos também num beco sem saída. Nesse dia, quando você observou a tua miséria, a tua condição e notou que não tinha escapatória, foi justamente quando Jesus fez cair sobre ti o selo da sua benevolente fé, que é um dom de Deus para que você cresça e caíssem as escamas dos nossos olhos para observarmos da necessidade que tínhamos dele. E foi nesse dia que ele disse a você e a mim: nem eu te condeno mais. Só ele tem esse poder de transformar as nossas vidas num verdadeiro encontro com a misericórdia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, porque ainda que tivéssemos outrora andado para dar vazão à nossa indignidade, ainda que tenhamos outrora, Senhor, vivido para testemunhar das nossas próprias conquistas, falsas perspectivas a nosso respeito, um dia tu afastastes de maneira última e definitiva os que nos acusavam. Um dia tu nos selaste com a tua promessa em Cristo e no Santo Espírito, para que crescendo na nossa vida ao teu lado, pudéssemos a cada dia mais crescer nas nossas convicções e certezas de que sem ti nós nada somos. Nós queremos ouvir sempre, Pai, a doçura da tua voz gritar aos nossos corações dizendo que não nos condenas mais, porque em ti já não há mais nenhuma condenação para os que estão consolidados na rocha. Permita-nos, Senhor, ansiar pela tua palavra, sabedores da sua autoridade, da sua inerrância, da sua inspiração, da sua suficiência. Não nos dê ouvidos para buscar revelações baratas. Nós não queremos ser surpreendidos com coisas de homens. Nós não queremos, Senhor, viver o extraordinário do que nesta passageira vida terrena podemos ver os nossos olhos brilharem. Mas nós queremos, Senhor, que pela tua palavra tu possas lançar no terreno árido dos nossos corações as sementes da vida eterna. Porque seguramente só na tua palavra nós poderemos aprender mais de ti, nos achegar à tua presença, termos comunhão verdadeira contigo, com a igreja e com os nossos irmãos na fé. Se alguém nessa noite que entrou nessa igreja com o pensamento de outra autoridade para guiar a sua vida, para lhe dirigir os passos, que não a tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus, que saia hoje com seu coração ardendo para obedecer às Escrituras, para conhecer-te, Senhor, nas páginas desse santo livro, e para buscar, Senhor, toda a instrução e conselho para as decisões da vida, nesta porção da tua revelação, que é a palavra. Se porventura também entrou alguém nessa noite aqui nesta igreja, com o pensamento de que obteve a sua própria salvação,
Ou quem sabe devendo a sua salvação a algum outro intermediário que não Cristo. Eu também te rogo, ó Pai, em nome de Jesus, remove dos nossos corações, não apenas destes, como de toda a tua igreja, toda a semente de idolatria. Idolatria do nosso orgulho, idolatria de pessoas, idolatria de ideias. Tira-nos, Senhor, dessa semente maligna e infernal, para que nós possamos, diferente do que fez Pedro naquela breve caminhada sobre as águas, ter o nosso olhar focado única e exclusivamente o tempo todo em Ti, fitando o nosso olhar no Mestre, fitando o nosso olhar em Ti, Senhor, que nos traz segurança para enfrentar todos esses dilemas, sem reparar na altura das ondas e na força do vento. Que possamos também sair com o nosso coração pulsante, de não apenas crermos que somente o Senhor detém este poder para nos salvar, mas também possamos compartilhar e multiplicar a Tua verdade na terra, com a Tua permissão. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja?